Hoje estamos pensando em qual direção seguir. Eu tenho que lhes informar que o Sol nasce e faz o mesmo trajeto desde que o mundo é mundo. O Sol, ele tem a sua direção definida ou pré-definida e também tem o seu brilho próprio. É uma luz física. O Sol, ele não acorda de manhã para decidir se vai brilhar ou se vai caminhar. Simplesmente ele brilha. Neste momento que eu vos falo, pode ser à noite. O que o Sol está fazendo? Está brilhando em outro lugar. Se tiver nublado, o Sol também está brilhando. Ah, filósofo, mas agora são meio-dia, 8 horas da manhã ou 3 da tarde, seja lá qual hora do dia que for. Eu olho para o céu, olho para o espaço e não vejo nada. Não vejo a luz do sol. Meus amigos e minhas amigas, eu posso lhes afirmar com tanta certeza, assim como a certeza que você está respirando e vivo e me ouvindo agora, que o céu está brilhando. Com certeza. Às vezes você não está vendo o sol porque está tampado por nuvens, ou você pode estar na sua casa, algum lugar onde não entra os raios do sol, mas o sol está lá brilhando porque ele nasceu para brilhar e também nasceu para caminhar, para andar. Então tem algumas coisas que a gente faz, a luz da claridade faz no claro, e que, portanto, no escuro nós não conseguimos fazer. Então, a luz do sol é essa claridade. E uma das claridades dos seres humanos que clareia, principalmente por dentro, é o que chamamos de razão, é a consciência. A razão e a consciência podemos chamar de claridade. E ao contrário, a noite escura nós podemos chamar de ignorância, a penumbra. Podemos fazer a comparação bíblica também, podemos chamar de claridade o trigo, e podemos chamar de escuridão a noite ou trevas o joio. Então, meus amigos e minhas amigas, a claridade, ela ilumina, ela dá possibilidade, a claridade da razão e da consciência. Fazemos nós decidir, criar caminhos onde não existe caminhos. Mas há uma armadilha, há um perigo, aonde a razão e a consciência termina, surge a escuridão da ignorância. E às vezes, meus amigos e minhas amigas, a ignorância, ela pode clarear como o sol. A ignorância também pode ser luz e clarear como a razão, como a consciência. Eu explico, filósofo, mas você disse que ainda em instante uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa. Sim, era assim. Era um contrário da outra. O sol, ele é diferente dos humanos. O sol é uma luz física, ele vai brilhar. Portanto, faça noite ou faça dia, vai brilhar. Pode estar o sol limpo ou carregado de nuvens. O que o sol vai fazer? Ele vai brilhar. O sol não tem pensamentos, não tem consciência, portanto também não tem emoção. Mas quando eu falo de claridade do ser humano, essa claridade interior, há poréns. Uma coisa pode ser outra coisa, e outra coisa pode ser a mesma coisa. Eis aqui o X da questão. Então, meus amigos e minhas amigas, quando eu tenho a consciência e a razão plena,
Eu tenho luz, e luz clara. É uma luz que clareia tanto que eu consigo distinguir a claridade da escuridão. Ela clareia tanto que eu consigo distinguir, separar bem separadinho as possibilidades, os caminhos da ignorância. Mas quando a luz da razão se apaga, da consciência se apaga, eu tenho ignorância. E essa ignorância pode brilhar como luz. Mas, filósofo, eu não estou entendendo como a ignorância ou a escuridão pode brilhar como luz. Então, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que lhe esclarecer que a ignorância, ela pode ser a sua luz. Ah, filósofo, agora eu entendi. Quer dizer que se eu não tiver a razão, não tiver a consciência, eu posso estar sendo guiado pela ignorância? Sim, parabéns, nós chegamos a um acordo, nós nos entendemos. Então existem muitas pessoas assim. Não é para você ficar olhando para a tela, ficar grudado na tela, coloca este celular em cima de alguma coisa no bolso, usa fone de ouvido, se não for nenhuma atividade de concentração, larga isso para lá, vai fazer as suas coisas. O filósofo Adarilho quer poupar o seu tempo, só ouça a voz do filósofo. É isso mesmo, é guiar pela ignorância. E quando nós guiamos pela ignorância, com a luz da razão, com a luz da consciência apagada, nós caminhamos numa claridade extrema, nós temos certeza dessa claridade e caminhamos no meio da escuridão, clareada por outra escuridão. É onde nós cometemos os excessos, aonde nós damos passos no escuro, dando passos ao acaso, mas na certeza que estamos no claro, que estamos sabendo onde pisando, que está tudo certo, que estamos indo por o caminho certo. E aí a confiança é tanta nessa cegueira da ignorância que é interpretada como claridade, que nós começamos a andar muito rápido. E começamos a correr, de repente começamos a voar em cima da ignorância. E aí, quando surge um resquício, um brotinho de consciência e de razão, e simplesmente a ignorância atropela, a ignorância manda embora, apaga essa luz da consciência e não deixa a consciência e a razão vir e clarear aquilo que está no escuro. Não, esse aí não é o caminho, está tudo errado, está tudo embaralhado, você está andando em ciclo. É como diz o Einstein, você está andando em linha reta e vai fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, não vai dar certo. Mas não é só quando caminhamos na ignorância, nós temos um olho que só enxerga numa direção, nós temos passos que só caminham numa direção. Todos os passos que não estiver seguindo a mesma direção estão errados, portanto não há consenso, ou seja, não há divergência, só consenso, só existe um caminho, e nós sabemos que isso é um problema, porque existem múltiplos caminhos. Existem muitas formas de chegar a Roma, não é uma só. Então a ignorância, a claridade da ignorância faz isso com o ser humano, faz o ser humano enxergar uma única possibilidade, um único caminho. É disso que se trata, e tem muita gente nessa cegueira caminhando numa estrada e com velocidade muito alta, porque tem certeza, até se esbarrar e chocar com um muro, com um paredão, a 1000 km/h, e você já sabe o resultado, e tem muitas pessoas fazendo isso. E ainda tem muitas claridades da ignorância guiando, orientando
outras pessoas, isso é um perigo de formarmos massa, de formarmos consenso, conceitos de ignorância pura e ser transmitido para um grupo que vai aumentando de tamanho até formar uma massa muito grande. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter divergência, nós precisamos ter contraponto, ter contrapeso. Então, meus amigos e minhas amigas, o sol nasceu para brilhar. O filósofo Andarilho nasceu também, foi para caminhar, foi para dar passos. Isso é importante. É preciso caminhar, é preciso escolher uma direção, não é uma direção única. O filósofo fala isso porque é preciso enxergar essas possibilidades. Porque no momento que você afunila demais, no momento que você se torna um olho só, que enxerga numa direção só, é como se as outras direções não existissem. É como se as outras pessoas também não existissem. É como se as outras opiniões também não existissem. E aí você passa a ser o senhor e o dono da verdade. Isso, a luz da ignorância é tão forte que cega e que mata a claridade das razões, e isso não deixa você enxergar, não deixa você crescer, não deixa também você evoluir. Então, meus amigos, o ser humano é essa luz que ele escolhe se vai brilhar ou não, é diferente da luz do sol. Além disso, essa claridade pode clarear a si próprio e ainda pode clarear outras pessoas. Sim, você pode ser luz para outras pessoas, você pode ser exemplos. Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos viver sozinhos, nós somos dependentes um do outro. Filósofo, isso eu não concordo. Eu sou dependente, eu faço tudo, eu compro as minhas coisas. Eu não preciso de ninguém. Para mim, o mundo pode explodir. Pode fazer isso e aquilo outro. Eu vou tocar a minha vida. Meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para você que não. De jeito nenhum. Não, você não é dependente. Aliás, você é dependente de tudo, você não é independente. Para começar, no seu nascimento, você depende de alguém para nascer, dependeu de alguém para crescer, e depende de outros para viver. É disso que se trata. Você não faz fotossíntese, você não faz o seu próprio oxigênio, não faz a sua própria comida. Essa comida que você come, outras pessoas plantaram, prepararam a terra, regaram, colheram, outros transportaram, outros beneficiaram, até chegar aí na sua mesa. Filósofo, mas eu tenho dinheiro e eu compro, e eu não preciso. Sim, meu amigo, mas se não tivesse alguém para plantar, não teria nada na sua mesa, você não estaria com esse celular, com essa roupa. Você não estaria nem respirando. Porque o oxigênio é produzido pela natureza, pela fotossíntese, é um processo que as árvores fazem. As árvores, sim, são mais independentes do que nós. Já falávamos isso aqui em outro insight. A árvorezinha, você joga ela na terra, a semente. Ela nasce, ela cresce sozinha, precisa só de luz também, que é natural, da água, da chuva também, que é natural. E aí ela produz a sua madeira, a sua folha, produz o oxigênio que ela mesma usa e ainda a gente usa também. Então nós precisamos, por isso que nós não podemos sair feito um loucos, destruindo tudo e todo, destruindo o semelhante, destruindo a natureza, porque nós fazemos parte disso. E quando você diz que usa o dinheiro para comprar, o dinheiro foi criado por alguém, você não criou o dinheiro, você não criou o celular. Se você está doente, você pode pagar por uma consulta médica, por um remédio.
Você não está sozinho, isso tem mão de alguém, tem força de alguém, tem energia de alguém lá. Então nós somos seres que quando brilha, com o brilho da razão, da consciência, da empatia, nós somos seres humanos, nós enxergamos possibilidade, nós enxergamos o outro, portanto, também enxergamos a presença do outro, enxergamos tudo, é a luz da claridade, da razão, sabemos que tem meios termos, sabemos que tem os outros, tem até os outros invisíveis, tem até as possibilidades que não estão mais claras, mas nós temos que saber que no percurso do caminho essas possibilidades elas vão aparecer na medida que a luz da razão e da consciência clarear. É como um farol de um carro que já explicávamos aqui em outro insight. Você sai no meio da escuridão para andar 1000 quilômetros, não tem poste de luz em toda a extensão. E a consciência e a razão é esse farol do seu carro que vai clareando cada metro, cada quilômetro da estrada. E às vezes nessa claridade pequena de 40, 50, 100, 200 metros, dependendo da direção, é que você vai enxergando os buracos, os desvios. Você vai enxergando também as possibilidades. É disso que se trata. Então, quando você guia pela ignorância, que também é uma claridade, você tem até o rumo, ela clareia. Mas você não enxerga desvios, não enxerga buraco, não enxerga nada, porque na verdade essa claridade é uma cegueira. E essa cegueira traz certeza, a certeza de que tudo está certo, de que tudo está correndo bem, de que tudo está funcionando normal. E aí você desconsidera os outros, as outras opiniões, as outras possibilidades. E aí você está deixando um mar de felicidade, um mar de possibilidades que poderia te servir imensamente melhor e ainda servir os outros, que poderia te fazer humano e poderia te fazer brilhar. Meus amigos e minhas amigas, o brilho mais cruel, o brilho mais desastroso é o brilho da ignorância, porque é o brilho da escuridão, é uma escuridão iluminando outra escuridão. Então você anda às cegas, correndo, e pode bater num poste, no muro, cair dentro no buraco. Porque se você der um passo aí agora, dependendo de onde você está, ou pode dar múltiplos passos, 1000 passos, andar até quilômetros, e você vai pisar em rocha. Mesmo você estando cego pela ignorância, você vai ter rocha debaixo dos seus pés, mas se você estiver muito cego pela ignorância, vai ter um buraco nesse trajeto e você vai cair dentro do buraco. Se tiver um poste, um muro, você vai bater de frente. Então, meus amigos e minhas amigas, quando você está cego correndo ou voando, cair dentro de um buraco, bater em um poste ou em um muro, isso é um aviso. Tem pessoas que acordam, que voltam para a vida depois desses acontecimentos, depois que cai dentro de um buraco, depois que bate em um poste, no muro, aí eles acordam e percebe que estava andando no escuro. Ele fala assim: por que eu não enxerguei essas coisas antes? Isso era tão óbvio. Então, meus amigos e minhas amigas, se você anda no escuro, se você ainda não bateu num poste, num muro, se você ainda não caiu num abismo,
agora é hora de acordar. Acorda com a fala do filósofo. A fala do filósofo aqui, em alguns casos, funciona como uma vacina. Quem toma essa vacina abre os olhos, desce do salto, desce do pedestal e apaga essa luz da ignorância e acende o alerta da razão e da consciência para passar a enxergar. Às vezes é difícil reconhecer o próprio erro, às vezes precisa de tempo. Mas só de você parar de seguir guiando pela ignorância, se você ficar parado, não vai acontecer nada. Fica paradinho aí. Se tiver rocha, se você não tiver destroçado pelo choque das pancadas, dos muros, dos postes, das quedas, nos abismos, fica aí paradinho. Respira, relaxa, abre os olhos, pense que você existe, pense que você é dependente, que você não está sozinho, que você não nasceu sozinho. Por mais que você tente fazer com que o mundo curve aos seus pés, para que o mundo faça a sua vontade, você não é o mundo. Você está dentro do mundo. Você pode clarear o mundo, você é uma das engrenagens do mundo que precisa rodar em harmonia com outras milhões de engrenagens, seja ele ser humano, seja o ambiente, seja as conexões não humanas. E precisa disso. Por mais grande que você seja, por mais poder que você seja, que você tenha, isso tudo é passageiro, isso vai passar. Quando pensamos na finitude, no fim das coisas, talvez esse é o anticorpo, esse é a vacina para te acordar. Pense que esse caminho no escuro, guiado pela a escuridão, está te levando para um fim. Pense que a cada passo que você dá no escuro, você está caminhando em direção ao seu fim, portanto, caminhando em direção à morte. Filósofo, mas se eu caminhar também na claridade da razão, eu sei que vou morrer, isso é direção à morte. Sim, a morte é um evento que acontece desde que nós nascemos. O filósofo aqui está escrevendo um livro que é sobre o renascimento contínuo, é um processo, e como é um processo, o filósofo também não termina de escrever o livro. Não sei quando vocês vão ter a oportunidade de ler, mas vai assistindo os insights aqui, porque nesses insights eu revelo coisas que está no livro, então não precisa ler o livro, é dispensável, só ouve o filósofo que nós vamos aparando algumas pontas que estão soltas aqui e deixando outras, para no final, se vocês ouvirem o filósofo, ele não precisa ler o livro. Não sei quando que vai terminar de ser escrito, não sei também se é que vai terminar. Então vai assistindo o filósofo Andarilho. Então, meus amigos e minhas amigas, nós começamos a morrer desde o dia que nós nascemos. É uma troca, é um renascimento contínuo que a gente tem. Todo dia você está incorporando massas, átomos, energia. Você de hoje não é o de ontem. Assiste o insight de ontem que falávamos sobre as energias, sobre as partículas atômicas. E esse insight de ontem é sobre o pensamento. Falávamos sobre o pensamento lá e o filósofo não segue roteiro, e atualmente, na hora que vai acontecendo, a gente pode seguir em qualquer direção, a gente não tem uma direção certa, é das possibilidades. E a gente contorna os caminhos e a gente acaba chegando em algum lugar. Então você sim está caminhando em direção à morte, mas você já está morto.
Você já reviveu? Mas o nosso organismo, a nossa massa corporal, ela é programada para viver até um certo prazo e você vai nascendo e morrendo. Você corta o braço, tem um corte. Ali há uma morte, mas o seu organismo começa a se organizar aquilo. E você tem uma pele nova depois de um certo tempo naquele corte. A sua pele faz isso o tempo inteiro, ela descama, ela perde células e repõe todo dia. Seus ossos, cada órgão do seu corpo faz isso. Então você vai nascendo e morrendo ao mesmo tempo. Então, filósofo, então eu não sou a mesma pessoa de quando eu era bebê? Não, você não é. Você já morreu e nasceu várias vezes. Mas a sua consciência é que o filósofo chama de o capitão do barco. Você é o barco que as tábuas foram trocadas, mas o capitão ainda permanece com modificações, mas ainda é o mesmo capitão, que é a sua consciência, que é a sua razão, que é isso que nós estamos falando aqui, que essa consciência, essa razão, que é luz, que ilumina a ignorância, tem que ter a noite e o dia, mas no momento em que essa razão e essa consciência se apaga, falávamos aqui que você pode ser iluminado pela escuridão da ignorância. Às vezes a claridade pode confundir com a razão, com a consciência. E você pode achar que está enxergando tudo muito claro, muito lúcido. E passa a ter a certeza das coisas. Mas um alerta para isso é quando você se torna o Senhor da verdade, quando o Senhor torna os senhores das verdades, torna a referência. É o sabe de tudo, é o não erra, não pede perdão. Tudo você tem uma solução única. Se não tem uma solução única, você cria outra solução da sua cabeça, de qualquer jeito, e manda isso. E faz disso uma verdade. Na verdade não existe verdade absoluta. As verdades, elas são transitórias, são contínuas. E sem falar nisso, tem as meias verdades. Às vezes você tem uma coisa que é 1% de verdade e 99% de mentira, mas você pode tornar isso uma verdade pelo processo da ignorância, de se iluminar pela ignorância, que pode ser um perigo. Então, meus amigos e minhas amigas, o sol brilha, ele nasceu para brilhar, vai brilhar de qualquer jeito, dia ou noite, nublado ou céu limpo, mas você é uma luz que tem a escolha de brilhar, uma luz de brilhar pela consciência, pela razão, pelo seu semelhante, ou tem a possibilidade de brilhar pelo escuro, um escuro brilhando dentro de outro escuro, de umas trevas. Não tem claridade, é só escuridão. São ilusão de ótica. Isso está acontecendo com muita gente que está sem saída. Já perdeu a razão, perdeu a consciência, está perdido. Está guiando pela sua escuridão interna. E também por outras escuridões que se acha no direito de guiar outros escuros. Meus amigos e minhas amigas, você tem que saber que você tem livre-arbítrio, você é a imagem e semelhança de Deus. O seu poder de brilhar está em você. Você tem que decidir isso. Então, se você tem dúvida, se você não sabe em qual direção ir, talvez isso possa ser a consciência. Eu digo que é mais certo de ser a consciência do que a ignorância. Se você experimenta um caminho, experimenta outro, e mesmo que está seguindo, você tem uma possibilidade de não estar certo, e você reconsidera uma possibilidade de seguir outro caminho.
de ter outra alternativa. Isso é a razão, isso é a consciência. Porque se nós estivermos sendo guiados pela ignorância, a consciência vai dizer, olha, é aquela vozinha, isso aí não está certo. Aí você para. De repente você dá meia volta e pega outra direção, não é errado. Mas quem está sendo guiado pela ignorância, ele vai reto, vai direto, bater no poste, no muro, vai cair no precipício, vai se afogar, vai se destruir. Por isso que muita gente, depois das pancadas, das cacetadas, eles levantam. Talvez eles estavam no sonho da ignorância, na anestesia da ignorância. Razão e consciência já tinham apagado muito tempo e de repente esse choque da realidade serve para acordá-lo de uma fantasia. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter ficado com o Filósofo Andarilho aqui durante esse insight. Um abraço e até o próximo nosso encontro.